Olá, como vai? Espero que tudo esteja bem e em paz contigo. Hoje eu venho trazendo um conto para vocês, de um conto árabe, de origem árabe. Esse conto diz que um mercador, um velho mercador, um homem já muito experiente, passando pelas cidades que ele costumava passar, que margeavam o deserto do Saara. Ele fazia seus negócios e já era bastante conhecido e já muito bem sucedido. Era um homem rico. E numa dessas cidades ele recebeu o convite de um cliente que se tornou amigo, que ele não poderia recusar. Era o rei daquela cidade e pedia para ele ficar durante a noite, porque naquela noite ele iria comemorar o seu aniversário. E o mercador não poderia deixar de ficar e prestigiar aquele amigo. Ele ficou e bebeu, comeu, se divertiu, mas ainda durante a madrugada ele resolveu partir e pegar o caminho, porque pretendia chegar na outra cidade ainda de manhãzinha cedo e armar sua tenda, armar sua barraca, sua banca, com os produtos que ele levava para os seus clientes. Então partiu, juntou suas coisas, os seus animais, as mercadorias e foi em direção à cidade que ele pretendia vender. Só que durante um pequeno trecho do caminho, ele cochilou, pegou no sono, dormiu. E quando despertou, meio espantado, ele viu que não tinha nada ao redor que pudesse lhe lembrar algum caminho, algum ponto de referência que ele pudesse reconhecer e saber onde estava. O velho mercador, tão experiente de tantos e tantos anos, estava perdido ali no deserto. Continuou, seguiu o caminho, procurando algum lugar onde ele pudesse reconhecer a familiaridade e retomar ao seu destino. Só que isso não aconteceu e ele já estava ficando desesperado porque a água estava acabando, assim como a comida. O dia já estava quase amanhecendo. Foi quando ele viu no longe, atrás de umas dunas, uma grande árvore, uma gigantesca árvore, e ele pensava que aquilo ali já era um delírio, uma alucinação da sua cabeça. Mas ele não tinha mais nada a perder, então prosseguiu em direção àquela árvore. E foi chegando próximo, mais próximo, até que percebeu que realmente era algo que existia, era algo real. Havia uma árvore e na sua sombra havia um olho d'água, uma vertente de água que brotava água direto, formando um lago, um pequeno lago em volta desse olho de água, que é conhecido no Oriente também como Poço de Água Viva. Então, lá chegando, ele já foi pegando uma das frutas e comendo, foi encher os seus cantis, os baldes, para dar água aos animais, e notou que se aproximava também um jovem rapaz que estava viajando e padeceu do mesmo problema que o dele, se perdeu. E ali encontrava também a salvação. O jovem ficou muito alegre, feliz, pegou uma das frutas e comeu e se saciou, foi beber água, conversou com o velho mercador, e lá pelas tantas, quando ambos já iam se deitar, tirar um repouso, o rapaz perguntou: "O senhor sabe como é que a gente faz para plantar? E que tipo de planta é essa?" O mercador disse: essa aqui é uma árvore muito especial, ela dura muitos e muitos séculos. Agora, é famosa porque conta a história de que
quem planta não come do fruto, porque ela só dá a sua primeira carga de fruto depois de 100 anos. Aí o jovem ficou impressionado com aquilo e disse: mas é um idiota quem planta uma árvore dessa que não vai se beneficiar em comer seus frutos. Ele não vai ter nem esse prazer plantar para os outros. Isso é uma tolice, eu não plantaria. Aí o velho olhou para ele e disse: ainda bem que você não é igual ao homem que plantou essa árvore, porque se fosse, hoje a gente estava morto. Ou seja, o jovem não teria plantado aquela árvore que foi plantada há tantos anos, séculos atrás. Esse conto, ele traz uma moral que é que na vida a gente precisa ter nossos planos mais imediatos, que são para agora, os planos em médio prazo, né? E assim como o Estado, o município, o governo federal, o país, e assim como cada um de nós precisamos ter uma meta futura, um projeto que se construa ao longo do tempo e que só vá ser consolidado quando nós não estivermos mais aqui. Já pensou sobre isso? Já pensou sobre a nossa responsabilidade em deixar o meio ambiente, a natureza, a vida para os nossos descendentes, as futuras gerações? É para elas que nós vivemos hoje, mas a gente vive como se vivesse, não tivesse amanhã. Mas tem. E eles, os nossos descendentes, eles vão se lembrar de nós. Eles vão cobrar isso de nós. Precisamos fazer projetos para essas pessoas que nós nunca nem vamos conhecer, mas que é nosso filho, nosso neto, as futuras gerações. Assim se pensa um país, assim se pensa um futuro para pessoas, para a pessoa particularmente, e assim nós seguimos. Tudo de bom.